Hoje nós vamos falar sobre fórceps. Claro que nós daremos os aspectos mais importantes desse instrumento extremamente importante em obstetrícia e vocês deverão, através de livro de textos, ampliar os seus conhecimentos. Mas o que é fórceps, esse instrumento que muitos se assustam? É uma pinça, na verdade, de ramos articuláveis destinado à extração fetal por preensão, rotação do polo cefálico e dessa forma diminuir o tempo do segundo período do parto, que é o tempo de expulsão. Então é um instrumento extremamente benéfico, que muito bem empregado, bem utilizado, dificilmente nós teremos problemas. Poderemos ter sim, se não utilizá-lo e deixar que esse segundo período ultrapasse demais, tornando um período de expulsão muito prolongado, e é esse período de expulsão prolongado, muitas vezes, que traz danos para o feto. Eu, podendo antecipar esse período, desde que não traga problemas, não tenha dúvida que eu vou trazer benefícios também. Existem vários tipos de fórceps, 3 deles aqui mostrando para vocês. O fórceps de Killand. A característica dele é que aqui eu tenho 2 ramos, onde uma articulação deslizante, um ramo desliza sobre o outro. Já o fórceps de Simpson, que é muito bem utilizado, e é o mais utilizado, ele tem ramos cruzados. E esses ramos cruzados têm aqui uma articulação fixa. Esse não, ela é deslizante, enquanto que no Simpson nós temos aqui uma articulação fixa. Já esse outro fórceps semelhante é o fórceps de Killand e que também é utilizado com as mesmas indicações. Ele não tem aqui, vocês vejam, essas fenda, que isso é chamado de, nós temos aqui uma colher, nessa colher eu tenho aqui uma fenda, que nesse ela é fechada. A finalidade de estar fechada é para que tenha uma marca menor na face do feto. Quando essas colheres são prendidas, a pele do feto adentra essa fenda, isso fica uma marca que é indelével, na verdade, que em menos de 24 horas desaparece sem dano nenhum para o feto. Então nós temos o Simpson, o Killand, o fórceps de Louis Carr, que é esse aqui fechado. Sempre que tiverem aqui as colheres assim sem a fenestra, é um fórceps de Louis Carr. E o Piper, a diferença do Piper é que nessa região, essa haste é mais longa. E isso permite, na verdade, utilizá-lo num parto pélvico para remoção da cabeça, que é a última a sair num parto pélvico. Veja que o fórceps ele não tem que ser entendido como instrumento, como uma arma contra o feto. Pelo contrário, ele tem que ser utilizado e, quando muito bem utilizado, ele só vai trazer benefícios para o feto. Tipos e funções de fórceps. Então, pela classificação da Associação Americana de Pediatria e pela Associação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em 2002, nós vamos classificar o fórceps quanto à sua aplicação. A sua aplicação, ele pode ser um fórceps utilizado de alívio. Nós podemos ter um fórceps baixo, médio ou alto. Claro que o alto, risquem, esse fórceps alto hoje não é mais utilizado. Isso era coisa do passado, quando o obstetra não tinha recursos, a própria cesárea praticamente nem existia, os recursos eram muito pequenos e o obstetra tinha que tirar aquele feto dentro do útero. Então isso já foi utilizado, isso pode ter trazido algumas marcas ruins para a utilização do fórceps. Mas o fórceps não é tudo isso não, ele ajuda e muito. O que nós não podemos o que nós devemos, na verdade, ter critério na sua aplicabilidade. E o mais importante é esse nível de descida. O que eu chamo de um fórceps de alívio? É quando eu já tenho o couro cabeludo visualizado através do introito vaginal. A paciente em posição ginecológica, através da fenda vaginal, eu já vejo o couro cabeludo. Ele não está entreabrindo ainda a fenda vulvar, mas é um polo cefálico que já se encontra no assoalho pélvico. Então ele já está numa fase bem adiantada do período de expulsão. Apenas está demorando um pouco mais, muitas vezes até numa paciente que está
dando à luz pela primeira vez, um períneo mais resistente, uma compressão maior dessa musculatura perineal. A sutura sagital, que é então um ponto de referência do feto, que é aquela sutura que vai da fronte até o occipício do feto, ela já se encontra num diâmetro antero-posterior, bem posicionado agora, ou num dos diâmetros oblíquos, onde eu também utilizo de um fórceps e rodo essa cabeça. Então, para que ocorra realmente a liberação do polo cefálico, é preciso que o feto se posicione com o diâmetro antero-posterior, que vai do bregma até o occipício, essa região, e que ele esteja nessa posição. Ele estando bem posicionado, ele falta só ter um movimento de flexão e de deflexão, e muitas vezes ele não consegue, e eu vou utilizar um fórceps para ajudar esse movimento, para que consiga a liberação, como vocês já devem ter visto, em assistência ao parto, como ocorre, na verdade, os tempos do parto. Então, esse é o alívio. O baixo, o polo cefálico já está abaixo do plano mais 2 de Deli. Ele ainda não atingiu o assoalho pélvico. Então, ainda ele não está no assoalho pélvico, de repente ainda falta algum grau de rotação, ele não está com o diâmetro anteroposterior já posicionado, ele pode estar numa direita transversa, numa esquerda transversa, posterior ou anterior num dos oblíquos. Mas nós estamos tendo uma dificuldade um pouquinho para que ele tenha uma descida ou uma rotação. Esse fórceps baixo, se eu perceber que realmente, ou se eu achar que há necessidade, eu posso utilizar desse fórceps, então, para rodar essa cabeça, posicionar melhor. E o médio, quando o polo cefálico já está insinuado, ele não atingiu o plano mais 2. Então, eu vou usar mais o de alívio e o baixo. E o médio, em algumas situações, eu até posso utilizar esse fórceps, dando preferência para alívio e baixo. Mas médio, que também se aceita por essa classificação da Associação Americana de Pediatria, já desde 2002, e que está muito bem consagrado. Quais são as indicações para o fórceps? Então, se eu vou utilizar um instrumento que vai me ajudar, eu preciso ter critério para isso. Então, é importante que se pense nisso, e o obstetra tem que ter esse discernimento da hora em que ele pode utilizar-se de um instrumento desse. Algumas indicações são clássicas. Paciente com doença cardíaca, eu diminuo o esforço dela no expulsivo. Se essa paciente tiver um parto bem assistido, um parto com analgesia, eu não preciso que ela tenha muito esforço. Ou com comprometimento pulmonar, eu me utilizo de um fórceps de alívio, ou o médio mesmo, o baixo, na verdade, e isso diminuindo esse esforço materno. Pacientes que estão exauridas, na verdade, elas não conseguem mais, foi um trabalho de parto muito demorado, estão cansadas, e eu vou utilizar do fórceps. Algumas outras condições neurológicas, falha de progressão após um determinado período de espera. O período de espera está se demorando muito, eu não posso deixar que esse período seja muito prolongado. Eu vou utilizar um fórceps de alívio, eu não posso utilizar um fórceps por período de expulsão prolongado. De repente, esse fórceps que eu usei por período de expulsão prolongado, eu já tenho sequela que nesse período de expulsão já teve algum grau de hipoxemia e, eventualmente, hipóxia também. E aí vai se atribuir a culpa ao fórceps. Não, não foi o fórceps, ele foi mal indicado. Isso que é importante. Então nós temos que ter esse critério e saber quando utilizá-lo e de maneira a utilizar da melhor forma. Outras indicações, situações de emergência, como prolapso de membro irredutível, com dilatação total, com as outras condições maternas que permitem isso. Prolapso de cordão, com a cabeça já insinuada, onde é mais fácil e mais rápido eu aplicar um fórceps do que, de repente, ter aquela paciente levar para uma outra sala para fazer uma cesárea. Então, tem certas situações que ele acaba sendo mais rápido, desde que as condições maternas permitam. Então, aquelas associações associadas ao sofrimento fetal, eu não gosto muito do termo sofrimento fetal. Eu prefiro aquelas associadas ao feto cuja situação não é tranquilizadora. Eu tenho que utilizar-se de uma ação mais rápida e mais segura nessa fase do período de expulsão. Mas, e para aplicar o fórceps, quais as condições de aplicabilidade?
Primeiro, as maternas. Materna é simples, tem que haver dilatação total, porque a ideia que se tem é que usou o fórceps porque não teve dilatação. Não, gente, se utiliza o fórceps quando já houve a dilatação total do colo. Mas, comumente, a gente ouve, e as próprias pacientes perguntam isso, minha amiga teve que fazer fórceps porque não teve dilatação. Não, se não houve dilatação, não tem condições de aplicar fórceps. Como que eu vou aplicar o fórceps se o colo não dilatou? A bolsa das águas tem que estar rota já. Tem que haver permeabilidade dos estreitos da bacia. Então eu tenho que avaliar essa bacia para saber se realmente é compatível com aquele volume cefálico. Então, avaliar dessas condições maternas, o feto também. Geralmente o feto tem que estar vivo, a cabeça insinuada em um volume cefálico normal. O fórceps não é utilizado para redução de volume, que é outra coisa que se imagina. Não, ele não vai reduzir volume nenhum, ele vai ajudar o feto na descida, ele vai ajudar o feto no movimento de flexão e extensão do polo cefálico, ele vai ajudar o feto no movimento de rotação. Então ele serve para apreensão, extração, rotação do polo cefálico, não usar o fórceps como redução de volume, como se imagina. Então, o fórceps, ele muito bem utilizado e obedecendo as duas regras gerais que devem ser obedecidas na aplicação do fórceps. Primeiro, aplica-se o fórceps no diâmetro pélvico perpendicular ou ocupado pela linha de orientação do polo cefálico. Mesmo que esse diâmetro esteja numa oblíqua, eu tenho que saber aplicar esse fórceps. Eu tenho que aplicar esse fórceps de maneira que as colheres fiquem nesta região do polo cefálico e não à frente, que aí eu posso trazer um trauma ruim para o feto. Para isso eu tenho que saber direitinho essa linha de orientação do polo cefálico, que é o diâmetro antero-posterior. Qual é esse posicionamento? E para eu saber isso, eu tenho que examinar a paciente, eu tenho que saber quais são os pontos de referência materno e fetal. E nesse ponto de referência do feto eu vou identificar essa linha para que eu possa aplicar o fórceps de maneira adequada. E as pegas do fórceps, como é que eu introduzo essas colheres? Então lembrar que a primeira colher a ser aplicada é a esquerda nas oblíquas, a posterior das oblíquas Perdão, gente. A primeira colher a ser aplicada é a esquerda, nas oblíquas a posterior e nas transversas anterior. Então, quando eu tenho um fórceps, porque o diâmetro é antero-posterior, eu sempre vou utilizar a colher esquerda. Quando for uma oblíqua, eu utilizo primeiro a colher posterior, para quando eu utilizar o outro ramo, quando for aplicar outro ramo, eu não tenho o risco de rodar a cabeça. Então eu fixo a cabeça com a colher posterior e aplico o outro ramo, a outra colher do fórceps. Já nas transversas, a primeira colher é anterior, é um feto que está numa posição transversa, eu aplico a primeira colher anterior, migrando a colher pela face do feto e depois a posterior em pega direta. É claro que vocês terão oportunidade de ver tudo isso melhor, mas uma forma de aplicar o fórceps, a maneira e a regra geral é essa que tem que ser guardada. O fórceps de Simpson-Brown, que é o mais utilizado, ele é restrito a situações em que a rotação é de 45 graus. Eu não posso aplicar um fórceps de Simpson numa rotação de 90 graus, por exemplo. Então eu tenho que utilizar o fórceps, e o fórceps é utilizado com indicações precisas. Novamente, as oblíquas, a primeira colher é a posterior. Se é a posterior, tem que lembrar. Ela é homônima às apresentações, nas anteriores, OEA ou ODA, e antônima nas posteriores, ODP ou OEP. As variedades de occipito púbica ou occipito sacra, que é onde o diâmetro anteroposterior já se encontra em concordância com o diâmetro anteroposterior da mãe, a primeira colher sempre será à esquerda ser locada. O cabo deve ser empunhado como se fosse um punhal. Então, para aplicar o fórceps, eu empunho esse fórceps como se fosse um punhal. E as manobras de rotação se fazem por circundução. Se de repente eu tiver
numa apresentação oblíqua, que eu vou ter que rodar 45 graus, eu não posso rodar direto como se fosse uma rotação de uma chave fechadura. Eu tenho que fazer uma grande circundução do cabo para que eu fixe as colheres na frente. E isso tudo vocês terão oportunidade de ver melhor em outras aulas. Mas é importante que essas noções vocês tenham sempre em mente. Mas não é só isso. O Killand, que é um fórceps utilizado principalmente para as transversas, com ou sem assinclitismo. O que é assinclitismo? Vocês devem ter visto em mecanismo de parto, que no assinclitismo, na acomodação, para que haja passagem pelos diâmetros da bacia, o feto coloca os seus diâmetros, maiores diâmetros do polo cefálico, em concordância com os maiores diâmetros da bacia. E chega uma determinada hora que um polo, um hemicérebro praticamente vai à frente e o outro desce depois para que ele possa conseguir descer através do canal do parto. Então, quando um vem à frente, um parietal, eu chamo isso de assinclitismo. Os parietais não estão mais juntos, vai um parietal à frente. Quando o parietal que desce é o parietal posterior, eu digo que o assinclitismo é um assinclitismo posterior. Então, desceu o posterior é assinclitismo posterior, desce o parietal anterior é assinclitismo anterior. Então, nessas situações, em uma situação transversa, eu vou utilizar realmente um fórceps de Killand. Nas situações transversas, o feto vai estar ou em ODT ou em ODA. ODT ou ODT ou OET, que são situações occipito direita transversa ou occipito esquerda transversa. Veja que eu tenho que rodar nessa situação 90 graus. Então o melhor é o Killand. E como nós já dissemos anterior, nas transversas eu vou fixar a primeira colher anterior. Então a introdução da colher anterior, eu entro pela parte posterior e vai haver uma migração pela face do feto. Com isso eu fixo essa colher anterior. E depois a colher posterior é em pega direta. Fixado colher, observado se elas estão simétricas à linha de orientação, aí sim eu vou poder rodar. A rotação e a tração elas são realizadas conjuntamente. Então quando eu rodo e vou tracionando. É o mecanismo que o feto fazia naturalmente. Quando ele desce no canal do parto, ele desce e roda naturalmente. Se ele não está conseguindo rodar por uma distócia qualquer e eu quero abreviar esse tempo, eu loco o fórceps e quando for tracionar, eu traciono e rodo para o diâmetro antero-posterior. Esse movimento elipsoide permite a descida e a rotação do feto. Feito isso, o mecanismo continua com a extração. A extração é diferente do fórceps de Simpson, que no fórceps de Simpson eu traciono para baixo, obedecendo o próprio canal do parto, retifico e depois subo. Então vocês veem aqui um exemplo de um fórceps locando. Aqui eu tenho uma colher, a colher esquerda já, uma da colher aqui fixa e a outra sendo locada. Então eu vou colocar essa colher esquerda dessa maneira, entra por aqui e ela fixa nessa região. Depois a outra. Tracionei aqui, vejo que esse é um fórceps de Simpson, é uma articulação fixa. Tracionado, eu vou tracionar assim, primeiro baixa, depois sobe. Esse é o sentido, o canal do parto ele forma um J. Então eu continuo descendo e depois sobe. A hora que desce, começa a sair o polo cefálico, vocês lembram que em mecanismo de parto, a hora que ele libera o polo cefálico, ele libera no movimento de flexão, fixa o suboccipício na pube da mãe e depois ele deflete. Esse é um mecanismo de deflexão. Então o hipomócrio é feito aqui, que é o ponto de apoio do feto na região aqui da sínfise púbica. Então é simples, na verdade, não existe trauma, não tem que ter força. Se fizer força, alguma coisa está errada. E é um fórceps que nós vamos só trazer benefícios. Claro que, feito o fórceps, alguns cuidados nós temos que ter. Após a realização do fórceps, eu tenho que fazer uma revisão do canal do parto para saber se eventualmente houve alguma lesão
na aplicação dessas colheres ou na rotação. E essa revisão é obrigatória que se faça sempre após a aplicação do fórceps. Então, nós vamos deixar aquela ideia de que fórceps é um instrumento arcaico, um instrumento que traz prejuízo. Não, gente, o fórceps só traz benefício desde que muito bem aplicado. Mas se não consegue, se de repente vocês têm dificuldade ou por algum outro problema, existe a cesárea. A cesariana é uma outra forma de parto, só que é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico que, quando bem indicado, ele tem um papel muito importante na obstetrícia moderna, como redutor de morbidade, de mortalidade perinatal e materna também. É evidente que eu não vou deixar uma paciente se esvair durante o trabalho de parto, por todo custo, e achando que tem que ser um parto transvaginal. Muitas vezes se esgota o trabalho de parto muito prolongado, em fetos macrossômicos, ou por alguma outra situação, esse útero vai ficar fadigado. E após parto, muitas vezes, esse paciente tem hemorragia por um útero que não contrai mais. Então é preciso que o obstetra tenha também essa noção. Então essa obstetrícia moderna, que abriu as indicações de cesarianas, o leque é muito maior, mas não para que isso seja abusivo também. Mas a cesárea, que é uma cirurgia, na verdade, é uma cirurgia onde, através de uma laparotomia, a abertura da parede abdominal, e quando eu abro a parede abdominal, eu vou abrir o útero também. A hora que eu abro esse útero, eu coloco a cavidade uterina em contato com a vagina. Por isso que os riscos de infecções, tem que tomar cuidado com as asepsias, com esses cuidados todos, para diminuir também tudo isso. Então eu vejo que uma cesárea é uma laparotomia que exige alguns cuidados, não só clínicos, técnicos e anestésicos também, para diminuir a morbidade e mortalidade. Nós podemos ter uma série de complicações e que devem ser sempre muito ponderadas. Por isso que antes da indicação eu tenho que ter uma avaliação clínica também da paciente. Claro que uma situação de emergência, muitas vezes nós não conseguimos isso, mas os critérios de indicações devem ser estritamente clínicos e obstétricos, isso não tenha dúvida, porque quanto mais clínico, melhor as indicações, menos complicações seguramente nós vamos ter. Há, sim, como nós dissemos, uma maior liberalidade nas indicações de cesárea. Essas taxas têm aumentado muito em nosso país. O Ministério de Saúde considera uma taxa ideal de 15% a 20%. Nós sabemos que nós não temos isso no nosso país. Essas taxas chegam a 30%. E 30% ainda hoje é aceitável. Mas tem certos serviços que ela chega a 70%, 80% de taxa de cesárea, que realmente aí já se considera um abuso muito grande nas indicações de cesárea. E o pior que isso são essas cesáreas agendadas. Cesáreas agendadas que agendam com 37 semanas, e muitas vezes 38, e às vezes existe algum erro de data, ou o feto não está com seu pulmão adequadamente formado, levando aos transtornos transitórios de respiração, chamados pulmão úmido, ou uma taquipneia transitória do recém-nascido, e a gente sabe que os berçários às vezes estão cheios disso, e as maternidades cada vez mais estão diminuindo o agendamento para pacientes quando se fala que tem 37 semanas, e eles pedem, para se tiver que agendar, para agendar com 38 ou 39 semanas, porque os berçários andavam cheios assim, de crianças com problemas. Então é preciso que o obstetra tenha cuidado, e ele tome cuidado exatamente num discernimento maior nessas indicações. Nós temos que ressaltar que a cesárea, e como muito se fala, e hoje se fala muito de parto humanizado, ela também é, sim, quando bem indicado, um parto humanizado. Ela traz benefícios, sim, para a mãe e para o filho. Então, parto humanizado não é só aquele que a mãe fica largada e, como se diz, sem uso de medicamento. Quanto menor o contato com o médico, parece que é isso que se quer, melhor ou mais humanizado. Não, parto humanizado é aquele que se assiste a mulher e filho e que tudo dá certo. Nós temos que saber humanizar. Humanizar não quer dizer que não precisa também de ajuda do médico, não. A analgesia do parto eu acho extremamente importante, e eu estou humanizando sim, porque dor
todos nós temos. O limiar da dor é que nós não sabemos qual é. Cada um de nós tem um limiar. E muitas vezes, num parto com analgesia, nós trazemos um benefício muito grande para a mãe. E tudo isso depende sempre de um discernimento clínico, onde o obstetra, o paciente, tem que discutir tudo isso e fazer realmente um plano de parto para ver o que é melhor para aquela paciente ou para aquele feto. Então, lembrem que nós devemos ter sim um discernimento para ter critérios rigorosos quando se vai indicar um parto operatório ou um parto cesariano. Muito obrigado.